Nesse vídeo você vai descobrir quais são os 7 assuntos mais cobrados na prova de matemática do Enem, e eu também vou te dar uma estimativa de quantas questões você consegue acertar estudando apenas esses 7 assuntos. Só lembrando que a matriz de referência do Enem, de matemática especificamente, cobra bastante coisa. Então, faltando 3 meses para a prova, vai ser uma maravilha você conseguir acertar essa quantidade de questões que eu vou te falar, estudando apenas esses 7 assuntos. Então assiste esse vídeo até o final e já deixa um like, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar bastante. Antes de começar, se você vai fazer o Enem 2020 e ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever, porque aqui a gente sempre está trazendo dicas Na verdade, eu tô sempre trazendo dicas sobre o Enem, que com certeza vão te ajudar muito a ter um bom resultado nessa prova. Então clica no botão vermelho aqui embaixo. Essa lista é baseada numa análise percentual feita esse ano pelo Sistema de Ensino Poliedro. Eles pegaram a incidência de cada conteúdo nas provas de matemática desses últimos anos. Começando de trás para frente, o 7º assunto mais cobrado na prova de matemática do Enem é área de figuras planas e polígonos. Quem aí nunca resolveu aquele tipo de questão onde você tem que calcular a área do terreno que vai ser dividido entre 3 irmãos, 4 herdeiros e assim por diante? Para quem quiser se garantir em pelo menos 4,9% da prova de matemática do Enem, lembrando que a prova tem 45 questões, tem que estudar a área de polígonos e de figuras planas. Desde as áreas mais simples, como a do retângulo e do quadrado, até a área do círculo, a área dos diferentes tipos de triângulo. Lembrando que a gente tem algumas fórmulas específicas para calcular, por exemplo, a área do triângulo equilátero, a área do triângulo isósceles e assim por diante. A área de figuras planas é um assunto da matemática básica e vocês vão perceber no decorrer desse vídeo que basicamente a prova de matemática inteira são aplicações da matemática básica. E até as questões mais avançadas que a gente não vai tratar aqui hoje não deixam de precisar de aplicações da matemática básica. O 6º assunto mais cobrado na prova de matemática do Enem é probabilidade. A probabilidade vai sempre medir a relação entre um evento específico e um espaço amostral. Então, se você quer acertar no mínimo 5,3% das questões de matemática da prova do Enem, é muito importante o estudo da probabilidade. O 5º assunto mais cobrado na prova de matemática do Enem são as noções básicas de estatística. Essas questões são basicamente aquelas onde você vai ter que analisar a relação entre notas, frequências, pesos, médias, probabilidades. Então, olha aí, a probabilidade já está dentro desse assunto da estatística também. Essas questões englobam 6,2% da prova do Enem, então são muito importantes de serem estudadas. Chegamos ao 4º assunto mais cobrado na prova de matemática do Enem, que é o assunto de funções. Esse assunto compreende 6,7% das questões de matemática. Só que eu preciso que vocês entendam uma coisa. Existem vários tipos de função, desde do primeiro grau, segundo grau, as trigonométricas, as funções logarítmicas, as funções exponenciais. Porém, a maior quantidade de questões cobradas sobre esse assunto são de questões de funções do primeiro e do segundo grau. As outras funções são cobradas sempre, todo ano você vai encontrar pelo menos uma questão de função trigonométrica, às vezes uma questão de função exponencial logarítmica, muitas vezes para você analisar o gráfico. Mas eu recomendaria vocês focarem principalmente nas funções do primeiro e do segundo grau, visto que elas são as mais cobradas. Finalmente chegamos no nosso top 3 assuntos mais cobrados na prova de matemática do Enem, mas antes de eu contar esses assuntos para vocês, eu quero também dar uma dica que tem tudo a ver com o aprendizado da matemática, que é o livro digital Matemática Detonada. Eu já falei sobre ele algumas vezes aqui no canal, muitos de vocês já adquiriram esse material, que é um material lá do site centralexatas.com, e é um material super completo, onde você vai encontrar todas as questões de matemática de 2009 até 2019 resolvidas e comentadas, além de 200 páginas com as principais fórmulas que são cobradas no Enem e a explicação de muitos dos assuntos que são cobrados também. Agora que faltam 3 meses para a prova, ou menos, não sei quando você está assistindo esse vídeo, é essencial que a gente foque na resolução de questões. E ter um material onde você vai ter a resolução dessas questões comentada para você checar depois de tentar resolver, é incrível. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse material, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição do vídeo. Voltando ao vídeo, o 3º assunto mais cobrado na prova de matemática do Enem, compreendendo 8% da prova, é porcentagem e matemática financeira. Começando com a porcentagem, vocês vão ver esse assunto não só em questões específicas de porcentagem, como em várias outras questões de diferentes assuntos. Então é essencial que você vá para a prova de matemática do Enem sabendo porcentagem. Quanto à matemática financeira, ela compreende aí o cálculo de juros, tanto os juros simples quanto os juros compostos.
Esse também é um assunto de matemática básica e é muito importante que você vá para a prova sabendo matemática financeira. Lógico, buscando entender o que é uma taxa de juros, qual é a lógica de tudo isso, mas isso é bem tranquilo, eu tenho certeza que vocês ou já sabem, já dominam, ou vão conseguir aprender com muita facilidade. Em segundo lugar, o assunto mais cobrado na prova de matemática são os problemas de primeiro e segundo grau. Como assim? Você já não falou que funções são cobradas, e principalmente função do primeiro e do segundo grau? Só que problemas do primeiro e do segundo grau não compreendem só funções. Às vezes você tem também equações do segundo grau, equações do primeiro grau. A diferença principal entre uma função do primeiro e do segundo grau e uma equação do primeiro ou do segundo grau é que nas equações você só vai ter uma incógnita. Então vocês vão encontrar muitas questões nas quais vocês vão precisar interpretar os dados que a questão está te fornecendo e transformar isso numa equação do primeiro ou do segundo grau. Esse assunto representa 15,1% da prova de matemática, o que é muita coisa, então é muito importante ser estudado. E finalmente, qual é o assunto mais cobrado na prova de matemática? Qual é o assunto que você não pode deixar de estudar de jeito nenhum se você vai fazer a prova de matemática do Enem? Bom, gente, compreendendo 17,3% das questões de matemática da prova do Enem, a gente tem grandezas proporcionais e médias algébricas. O conceito de proporcionalidade é extremamente importante para quem vai fazer a prova de matemática do Enem. É uma das primeiras coisas que vocês precisam entender com muita clareza, porque isso vai ajudar vocês em um monte de questões. É nesse assunto, por exemplo, que você vai fazer a regra de 3, tanto a simples quanto a composta. Mas não só isso, a proporcionalidade está em diversas questões, até nas questões de semelhança de triângulo, por exemplo. A proporcionalidade está muito presente nas questões de escala, que são sempre cobradas na prova. Então é muito importante que vocês entendam o conceito de proporcionalidade, de grandezas proporcionais ou inversamente proporcionais, e façam muitas questões sobre isso para conseguir entender como esse conceito é aplicado lá na prova do Enem. Quanto às médias algébricas, a gente tem uma situação um pouco parecida com a situação de funções. É o seguinte, existem 3 tipos de médias algébricas, que são as médias aritméticas, as médias geométricas e as médias harmônicas. Na prova do Enem, a mais cobrada é a média aritmética, que se divide em duas: a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. E como prometido no começo do vídeo, quantas questões vocês conseguem acertar mais ou menos na prova de matemática do Enem estudando apenas esses 7 assuntos? Bom, para fazer essa estimativa eu vou considerar a soma das porcentagens de incidência desses assuntos na prova de matemática. Então, se a gente somar a porcentagem de incidência desses 7 assuntos, a gente vai chegar no valor de aproximadamente 64% da prova. A prova de matemática do Enem tem 45 questões. 64% dessas 45 questões nos dá aproximadamente 29 questões. Ou seja, se você estudar apenas esses 7 assuntos e realmente dominar esses 7 assuntos, você muito provavelmente, e entre muitas aspas, vai acertar no mínimo 29 questões da prova de matemática. Mas é lógico que não é só isso. Até porque, se você tiver o domínio sobre muitos desses assuntos que são da matemática básica, é muito provável que você acerte um número muito maior de questões do que essas 29, porque são assuntos que vão te dar base para resolver questões de vários outros assuntos. Mas vai me dizer, se você ainda não estudou nada e quer estudar apenas esses 7 assuntos que mais caem, acertar 29 questões na prova de matemática já não é muito bom para você? Lembrando que esses 7 assuntos geralmente são cobrados em questões de nível fácil e médio na prova de matemática do Enem. Ou seja, se você acertar 29 questões de nível fácil e médio, muito provavelmente você vai tirar uma nota muito próxima de 800 ou até um pouco mais de 800 pontos. Falta aí um pouquinho mais de 3 meses para a prova do Enem, se você está assistindo esse vídeo na data de postagem. Então, se você ainda não começou a estudar matemática, ou se você não estiver se sentindo muito seguro nessa disciplina e está querendo focar realmente no que mais importa para a prova, são esses os 7 assuntos que você tem que estudar. Deixem aqui nos comentários como vocês estão no estudo da matemática e o que vocês esperam da prova desse ano. E não deixem de comentar também quais os outros vídeos que vocês querem ver aqui pelo canal. É isso, vejo vocês no próximo vídeo e tchau!